Boas, Está tudo bem? E, em está primeiro lugar, tudo. quero-lhe agradecer estar aqui connosco, é um privilégio enorme. Eu é que agradeço. Um abraço. Estou bem na imagem, não? Está ótimo, Está está tudo. ótimo. E o pessoal aí vai entrando e também depois também fica guardado. Qualquer coisa também podem ver depois. Muito bem, muito bem. Agora vou-lhe fazer a primeira questão, que é relatar é mostrar imagens e como gerar emoções. Isso é uma pergunta? Sim, é uma pergunta, eu percebo, parece mais uma afirmação. Exatamente, exatamente. Uh, Relatar é de facto na rádio, não é? Estás-me a falar da rádio. Sim, estou-lhe a falar da rádio e depois já lhe pergunto sobre a Antena 1. Muito bem. Sobre a Eleven e sobre o E sobre Canal o 11. Canal 11? E sobre o Canal 11? Bom, na rádio, o relato é efetivamente sendo a rádio e não havendo imagem, terão que ser as nossas palavras e de quem relata, e não só quem faz o relato, mas o repórter que está muitas vezes junto ao relevado. Ainda no outro dia tive a oportunidade de ver a parte da tua conversa com o Eduardo Gonçalves, que é um dos repórteres da rádio Sim, no nosso país e na rádio portuguesa, na Antena 1. E, portanto, a capacidade de descrição tem que ser muito grande para poder descrever aquilo que efetivamente as pessoas que estão a ouvir a rádio até pode estar no estádio, porque claro. há muita gente que vai ao estádio e tem, de facto, o auricular para acompanhar a rádio. Muitos deles até por opção, para acompanhar e vibrar mais o jogo. Outros também, conheci pessoas assim também, e que já me disseram, para perceber melhor o jogo, para entender melhor todos os aspectos do Claro. jogo, vão munidos da rádio para poder acompanhar o relato, estando a ver ao mesmo tempo. E outras pessoas também que, enfim, olha, como eu, com a visibilidade às vezes já não é famosa, e então quem é aquele jogador que joga lá na outra equipa, se ele for adepto de um, quem é aquele defesa central, aquele defesa esquerdo, aqui, e a pessoa consegue estar mais dentro do jogo. Há quem não prefira, há quem não goste, obviamente esteja a ver o jogo e não queira acompanhar pela rádio. Mas bom, vamos nos restringir àquela pessoa que ouve a rádio e não vê, e não está a ver o jogo, seja localmente no estádio ou pela televisão. E aí tem que haver, de facto, uma grande capacidade de descrição, porque a pessoa que está a ouvir tem que saber obrigatoriamente e necessariamente onde é que está a bola, o que é que está a acontecer, o que é que o treinador junto ao banco, de que forma está a gesticular, o comportamento do público, a jogada em si, tem que se descrever ao máximo, porque a televisão mostra, mas a rádio não mostra, ou seja, terão que ser as nossas palavras, ou as palavras daqueles que estão na rádio no momento a fazer o jogo, que têm que levar essa descrição ao pormenor. Eu nunca mais me esqueço de uma vez há muitos anos, um invisual ligou para a rádio e disse-me, agradecendo, obrigado Alexandre por dizer sempre o número nas camisolas e a cor dos equipamentos dos guarda-redes, porque isto é de uma beleza, de uma importância de facto espetacular. Ou seja, nós às vezes não ligamos, o guarda-redes está de verde ou está de preto ou está de amarelo, mas para uma pessoa que não está a ver, e aqui não falamos só do invisual, do cego, mas Sim, falamos de uma pessoa que está habituada a ir a um determinado estádio. E se eu disser que a equipa que é ou não da preferência desse ouvinte, que está a atacar para o topo sul ou para o topo norte, isso parece uma informação redundante, mas não é. É uma informação para quem não está a ver, é de grande utilidade, porque se a pessoa já conhece o estádio, consegue imaginar onde é que efetivamente a jogada se está a desenrolar. Não sei se me claro. faço entender assim de Sim. forma Eu sucinta. até, o Nuno Matos, que eu também já tive a oportunidade de relatar, que eu sei que eu sou grande companheiro, ele, Então, sempre, 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 sempre. Muitos ele, anos. ele chegou-me 20 a, anos, 20 anos. ele 20 chegou-me a falar anos. que havia jogos em que. Não, havia jogos não. Houve até uma reportagem agora há pouco tempo na CMTV, disse mesmo que está a falar, em que um relatador em visual falava que era o Nuno Matos, era o Alexandre Afonso, era o Fernando Rico, eram essas pessoas. Sim, é normal, porque nós conseguimos, todos nós, chegar de facto
à pessoa, e a pessoa de facto que não tem esta faculdade e enfim, esta herança, esta riqueza que nós temos, que é de poder agora aqui nos estarmos a ver. Claro. Quem não tem essa possibilidade e tem outros sentidos muito apurados, muito mais que nós, outros sentidos tão importantes que não a visão, mas de facto é por aí, é dar essas armas, é dar esse colorido, é dar todas essas imagens que para o ouvinte, eu às vezes costumo fechar os olhos, não é? Quando às vezes estou a ouvir outros colegas meus na rádio, fecho os olhos, se estiver a ver o jogo ao mesmo tempo, para perceber o que é que ele está de facto a dizer. E é verdade. E é assim que de facto se deve ouvir rádio. Por isso é que não se diz, não se ouve, escuta-se. Claro. Escuta-se. E quando nós escutamos, em vez de ouvirmos, é muito melhor. Porque uma coisa é ouvir. Ouvir. Olha, está ali a dar a televisão, está aqui a dar um jogo agora no Canal 11, em que eu agora, há pouco estive a escutar. Agora estou a ouvir. Eu sei que está ali algo. Agora, para se ouvir bem, é escutar. E às vezes há quem não escute bem. Só ouça. Claro. Nasce ou adquires? Como o papel de relator, de narrador? Sim. Eu acho que é um bocadinho das duas. Acho que se nasce um pouquinho, mas também tem que se adquirir, tem que se trabalhar, porque o talento, ou o pseudo-talento, porque não vou falar de talento e muito menos no meu caso, mas acho que tem que se trabalhar, quer dizer, não há hipótese, sem trabalho, sem preparar os jogos, sem preparar as equipas, os jogadores, a envolvência, a liga, o campeonato, sem preparação, não há sucesso possível. Tem que se trabalhar todos os dias, diariamente, e preparar ao mais ínfimo pormenor. Não é por acaso que os jogadores, e falamos a uma narração profissional e de alto nível, também as equipas profissionais, como tu sabes, não há jogo nenhum em que, para lá do treino que é feito coletivo, por exemplo, os treinadores, na noite que antecede o jogo, a equipa técnica dá aos jogadores outra arma, que é, por exemplo, o duelo individual com o opositor no jogo a seguir. Portanto, isto é de uma riqueza, mas isto tem que se trabalhar, não é? Isto tem que se trabalhar e tem que haver uma equipa técnica que prepara tudo isto, não é? Que é para dizer ao lateral direito quais são as características do extremo esquerdo que vai enfrentar no jogo X. Ou do guarda-redes, como é que, se houver grande penalidade, quem bate e de que forma bate. Quer dizer, até os próprios esquemas táticos, não é? Como é evidente, isso é trabalhado durante a semana pelos treinadores, mas os duelos às vezes individuais são também preparados ao mais ínfimo pormenor. Portanto, quem vai para um jogo, narrar um jogo, tem que ir com o jogo, não é saber o jogo, porque ele não sabe o que é que vai acontecer. Agora, tem que estar preparado para o que o jogo lhe possa trazer. E tem que estar com toda a informação, eu acho que isso é que é o fundamental, é ter o máximo de informação possível, porque um jogo pode acontecer de tudo. Pode acontecer um hat-trick, pode acontecer um jogador falhar 2 penaltis, e quanto mais informação tiver para dizer na hora que aquele jogador não falhava 2 penaltis há X tempo, ou não marcava 3 golos há X tempo, essa informação pode não ser dada. Portanto, eu tenho aqui, por exemplo, o meu caderno de trabalho dos meus jogos, está aqui à minha frente, está aqui na minha mesa, em casa. Se calhar 70% da informação que eu acumulo para um determinado jogo, nem eu utilizo naquele jogo, mas se calhar, passado uma semana, eu vou-me lembrar que escrevi aquilo, ou vou lá consultar e está lá. Portanto, tenho que preparar tenho que preparar, e nem que não vá atualizar, e tem que ser feito o trabalho de casa antes, aquela preparação em off. Claro. Isso é estudar, eu chamo-lhe isto de estudar. Eu gosto muito de preparar os jogos porque sei sempre mais coisas sobre as equipas e gosto de fazer cada vez jogos diferentes, porque na diferença do jogo vem também a diferença no conhecimento. Claro. Compreendes-me? Ou seja, eu preparar um jogo de uma liga qualquer como a israelita que vou fazer amanhã no Canal 11, o Hapoel Beersheva, enfim, temos lá portugueses, mas perceber a história do clube, perceber o contexto do clube, perceber como é que ele nasceu, porque é que se chama assim, porque é que utiliza aquelas cores, isso é de uma riqueza que posso às vezes nem utilizar, mas quer dizer,
saber, acho que nunca fez mal a ninguém, não é? Claro. Então fica na cabeça e utiliza-se um dia mais tarde. Não é? Claro. E lhe falar agora sobre a popularidade na Guiné, que sei que sei que esteve lá e também já falei disso com o Nuno Matos, que vocês pareciam estrelas de rock africanas, foi o que plantou. E tenho uma pergunta de um amigo meu que é da Guiné e que é seu grande fã, que ele são fala de Alexandre Afonso, e ele quer lhe perguntar como é que foi relatar aquele jogo na Guiné, da Guiné contra o Togo. Olha, foi espetacular. Foi das experiências mais marcantes da minha vida a nível profissional, das mais, porque esse jogo da Guiné com o Togo teve uma particularidade. A seleção da Guiné era orientada por Luís Norton de Matos. Sim. E nós fizemos um plano de viagem, como é que eu vou dizer isto de forma correta, para não ser mal interpretado, porque ele foi bem preparado às condições que a Guiné tinha para fazer o envio e o trajeto da sua seleção. Não é fácil. Sabemos que a Guiné, e se tu tens um amigo guineense, sabes de facto das dificuldades que aquele povo lusófono passa para conseguir viver, batalhar, e portanto a seleção e o futebol profissional, porque a seleção já é futebol profissional, com jogadores na altura a jogar até em Sporting, em Benfica, em Porto, portanto jogadores com muita experiência. Claro. E foi uma viagem sensacional. Fizemos todos o trajeto entre o Benin e o Togo, Benin e Togo, e passar a fronteira do Togo, entrar no Togo, foi uma coisa espetacular que não dá para contar aqui, porque são muitos pormenores, mas foi muito engraçado. O que quem nos está a ver e a ouvir foi de facto muito engraçado. E foram experiências muito, muito enriquecedoras. Do povo da Guiné, eu só tenho a dizer maravilhas. Eu entrei numa casa de uma pessoa, de um amigo, que me convidou, me chamou à sua própria casa, e nunca mais me esqueço. Ofereceu-me 3 amendoins, o fruto, não torreficado, não é? Portanto, o fruto natural. Sim. Deu-me na mão e disse: é a única coisa que eu tenho para lhe poder oferecer. Ué. Eu comi aqueles amendoins e vou-te dizer uma coisa. Foi das coisas mais saborosas. O sabor ainda o tenho na boca, sentido figurado. Da simplicidade, do amor, posso dizer assim, daquela pessoa que não tendo mais nada para me poder... Uma casa modesta de todo, rebocada, em que as janelas eram uma cortina de pano. Isto quer dizer, isto é o que eu costumo dizer aos meus filhos. Quando eu lhe trouxe fotografias de jovens a jogar descalços, em que a bola era tudo menos uma bola, e hoje em dia olhar para estes jovens hoje em dia, em que têm altíssimas caneleiras personalizadas, cheirinha de marca, botas do melhor, equipamentos lavados pela mãezinha e prontos para o treino e para o jogo, são os privilegiados. E depois são essas dificuldades que fazem com que o guineense, o cabo-verdiano, o moçambicano, o angolano, toda a nossa lusofonia, de muitos jovens que passaram por muitas dificuldades e que têm de facto o grande sonho de poder proporcionar algo à família, e aí depois lutam bastante, e muitos deles felizmente conseguem alcançar palcos como vários internacionais por Portugal, porque Portugal não se pode esquecer, desde a década de 60, que teve grandes jogadores oriundos das colónias, não é? Eu não quero falar já, mas o relato seu que ficou marcante é de um jovem da Guiné, o Éder, não é? É verdade. O nosso Éder. Eu confesso que quando estive com ele não resistia, passado já, depois de algum tempo, não resistia a dar-lhe de novo um abraço, porque ele proporcionou a todos nós, não ele sozinho, como ele gosta de dizer, o Éder é muito humilde, é um excelente ser humano, ele diz em todo lado que, enfim, eu fiz o golo, mas foi o golo de nós todos. Claro. E eu costumo dizer, de facto foi o golo de nós todos. Foi o golo de nós todos. Como você diz, é teu, é nosso, é vosso. É isso, é meu, é teu, é nosso, é vosso, é de Portugal. Claro.
E lhe perguntar como é que foi conviver e relatar junto com o Nuno Matos e como ele conseguiu controlar as emoções dele. E ele é bastante emotivo. Ele é bastante emotivo, é um grande profissional, Claro. que a rádio portuguesa se deve orgulhar de ter. E o Nuno é de facto uma pessoa muito especial, porque é para lá do lado profissional, o lado humano também. Cruzámos muito bem os dois, soubemos cruzar os dois, porque isso às vezes, por muito que se queira, não se consegue. Tem que Claro. haver. Eu costumo dizer isto, já dissemos quando vamos os dois a muitos sítios, às universidades, a programas, costumamos dizer que nós tivemos que casar ali um com o outro, não é? Claro. Acaba por ser uma relação, porque não deixa de ser uma relação. E numa relação tem que haver cedências, tem que haver Claro. partilha, tem que haver partilha. E é isso, ou foi isso, durante 20 anos que eu fiz com o Nuno. Partilha, cedência. Tu vais aqui, eu vou ali. Tu deixaste cair aqui, eu vou apanhar. Eu Sim. estou exaltado, eu faço com que tu fiques mais calmo. Eu estou mais em baixo, eu faço com que tu venhas mais acima. Enfim, no fundo é isto. É uma relação para que depois se possa atingir aquilo que era o nosso objetivo, enquanto dupla, que ele vai continuar a fazer na rádio com outros colegas e outras duplas, e não comigo agora, mas que é importante só por um motivo. É para chegarmos de facto ao nosso ouvinte e que ele se sinta, gosto de ouvir, gostei de ouvir, estou satisfeito e vou voltar a ouvir. Era o nosso simples e único objetivo. Era como um futebolista. O que é que se quer no futebol? Meter a bola na baliza. Claro. O nosso meter de bola na baliza era isso. Era É chegar ao ponto. transportar, chegar às pessoas e que as pessoas estivessem connosco na bancada a ver o mesmo jogo. Ele próprio chegou-me a dizer que teve jogos em que perdeu o controle, e como você disse agora, e que foi você que o puxou para baixo. E lhe perguntasse se assim também já lhe aconteceu e perder o controle. Raramente. Só perdi o controle uma vez, mas foi porque levei um esticão de eletricidade na Letónia. Antes da Taça das Confederações, um problema com água no equipamento fez um curto-circuito, e eu levei de facto um estalo de muitos Claro. volts e acabei por não fazer esse relato porque tive que ser hospitalizado, inclusivamente. Enfim, isso ninguém está à espera. E o Claro. Nuno, ao olhar para mim, eu não me lembro da cara dele, porque eu não cheguei a perder os sentidos, mas fiquei completamente atordoado, enquanto me dirigia pelos seguranças e os paramédicos que estavam no estádio, que me levaram para a ambulância, e depois fui super bem acompanhado, na altura, pelos médicos da Federação Portuguesa de Futebol, Claro. e pelo Dr. José Carlos Noronha, e por toda a equipa médica da Federação, e na altura pelos assessores da Federação, o Onofre Costa, já o diretor Luís Sobral, que tiveram para comigo uma preocupação enorme. Eu lembro-me de estar na ambulância, deitado na ambulância, e de ver os jogadores, porque a ambulância estava dentro do estádio, eu fui Claro. transportado para lá, aquilo foi antes do jogo, e lembro-me de ver os jogadores da seleção passarem e espreitarem o que é que se passou, atordoados com o que é que Claro. o que é que estava a acontecer. E portanto isto é daquelas coisas inesperadas, já me aconteceu um bocadinho de tudo. E aí o Nuno, aqui é para valorizar o que o Nuno fez, e não para me valorizar a mim, obviamente, o Nuno, porque eu imagino que se tivesse sido comigo, se ele estivesse ali ao meu lado e levasse um choque daqueles de eletricidade, quase perdesse os sentidos, fosse transportado para o hospital e eu tinha que fazer o relato, eu Claro. tinha que fazer. E ele fê-lo. O equipamento ficou danificado, ele, em 10 minutos alguém lhe arranjou um equipamento e ele fez o relato e as coisas correram bem, felizmente. Isto é para dizer o quê? Que às vezes o imprevisto acontece, de facto. Claro, exatamente. Ele até me disse na brincadeira que você era o professor Zandinga. Ele é maluco. Repara uma coisa, tu jogaste futebol? Joguei, mas a nível amador, só a Pronto, nível de formação. pronto. Sabes que os futebolistas têm todos ou alguns, embora muitas vezes não o reconheçam, mas têm algumas superstições. Tem Claro. alguma coisa que, se a coisa resulta bem, eu não acredito que um jogador que faça num jogo algo diferente, que depois no outro jogo não pense,
pá, como é que entrou no relevado, que botas é que usou, Claro. qual foi o ritual que fez naquele dia, se fez uma chamada a alguém antes daquele jogo e depois aquilo resultou tão bem. Portanto, o que é que eu não tenho nada de zandinga, como imaginas, não é? Não tenho Sim, nada sim. de Não, adivinhar, porque se eu adivinhasse, eu se eu estou a dizer adivinhasse, porque ele me disse. E vai sim, dizer. sim, sim, mas onde ele queria chegar era no facto de eu tentar, com pequeninas coisas, fortalecer a nossa ambição enquanto dupla, porque o que eu queria era que nós estivéssemos bem dispostos, Claro, fortes animicamente, fortes psicologicamente, para depois produzirmos bem o nosso trabalho. Quanto mais concentrados estivermos, quanto mais fortes psicologicamente estivermos, melhor ou a percentagem é maior para que o trabalho corra melhor. claro. E então o que eu dava era pequenas coisas. Bom, Nuno, hoje não vamos desfazer a barba. E se ganharmos, vamos continuar sem desfazer a barba. Ou hoje viemos de fato e isto correu bem, então amanhã vimos de fato, ou no outro jogo vimos de fato. Pequenas coisas, mas de muita brincadeira, mas que o Nuno, claro, também com o seu feitio depois fala barato, que às vezes diz que ele é um fala barato, ele acaba por contar isto, mas não é mais do que isso, é apenas uma brincadeira entre nós, mas que tem, eu não estou a dizer que não é verdade, tem ali um lado em que, se as coisas correram bem atrás, então vamos tentar que corram bem de novo, e então vamos aproveitar isso e fazer disso também mais um motivo de união e de partilha, que é aquilo que me move, nada mais. Claro. E lhe pedir para falar um bocadinho da campanha do Euro 2016 de forma resumida. Da campanha da seleção? Sim. Como é que foi para vocês toda aquela campanha? Foi excelente, Principalmente. foi magnífico, foi espetacular, foi... Eu não tenho ainda hoje palavras para descrever tudo aquilo que fui sentindo ao longo dos dias. Eu já contei isto, não sei onde, nem de que forma, mas contei isto, eu nunca mais me esqueço. Em Marcosi, onde estava instalada a Seleção Nacional, nós estávamos lá também, não no local onde estava a seleção, obviamente, mas num hotel perto, em Marcosi, nos arredores de Paris, e todos os dias a seleção tinha os adeptos à porta, Claro. dezenas, centenas. E um dia, numa reportagem, estava a falar com uma senhora que estava lá à porta e estava muito calor, estava um calor enorme, um calor horrível. E nós a trabalhar e as pessoas lá ao sol, a beber água, na esperança de ver os jogadores, sempre naquela esperança de poder ver os jogadores de perto. Claro. E dizia uma senhora porque os jogadores não tinham lá ido naquele dia dar uns autógrafos, porque, claro, o Fernando Santos estava a trabalhar com eles lá dentro, eles tinham que descansar. E uma senhora dizia-me assim: eu nunca mais cá venho, isto é uma vergonha, porque eles não querem saber de nós, eu estou aqui queimada. E ela estava mesmo queimada do sol, mesmo, vermelha. Isto é uma vergonha. E eu tive a dizer: calma, tenha calma, não reaja assim, vai ver que se calhar amanhã a seleção ganha e você volta aqui. Não volto nem pensar, eu não volto cá mais, eu não quero saber disto, porque eu estou aqui há 8 horas e ainda não vieram cá ver. E então o que é que acontece? Jogo no dia a seguir, Portugal ganha, isto era já na fase ali de eliminar, já não sei qual jogo foi, não consigo precisar, se foi com a Croácia, se foi com a Polónia, sei que foi daqueles sofridos, eu chamei-lhe o europeu do sofrimento, foi o europeu do sofrimento, e então ela no dia a seguir lá estava, na primeira fila. Fui ter com ela e disse-lhe, então... não vinha mais ver os jogadores, não vinha para junto da seleção, e está aqui, nem passaram 24 horas quase. E ela disse-me assim, disse-me com um sorriso, assim, eu não aguentei, eu não consegui ficar em casa, fiz mais 50 quilómetros outra vez, e lá foi para apoiar a Seleção Nacional. Isto para dizer o quê? Para dizer que a seleção conquistou os portugueses, mas os portugueses conquistaram logo a seleção. Foi um carinho incrível. Há portugueses em todo lado. Eu tenho sentido, nas reportagens que fiz ao longo dos anos, sempre o carinho do povo português para com a seleção e para com os clubes portugueses. Mas aquilo que vi no Euro 2016, e não estou a falar da final, estou a falar da final, isso extravasa o imaginário. Eu estou a falar no que antecedeu a final.
Sim. As pessoas foram de um carinho. Sabes porquê? Eu vou-te dizer porquê, na minha opinião. Porque o português que está fora de Portugal é tão português como o português que está cá dentro. Mas Mas sempre mais. achas não? Tens a certeza. Eu já estive na Alemanha também, em Berlim, e sei disso que está a falar. A gente, quando está lá fora, sente mais o país e depois Portugal. Para mim é uma rotina que eu nem sequer ligo, mas quando estou lá fora é uma saudade de Portugal. Não tenhas dúvidas. É completamente diferente. É completamente diferente. A pessoa que está, o português que está lá fora, sente, tem um carinho, tem um orgulho pelo que é português, que muitos portugueses que estão cá dentro às vezes não têm. E não é por mal, não estou a criticar, mas está-se dentro do país, seja no continente, seja nas ilhas. Repara, até o povo, toda a nossa lusofonia, e todo o povo angolano, cabo-verdiano, moçambicano, guineense, eu estou sempre com medo de me esquecer de algum. Repara que eu vou sempre fazendo Claro, assim. isso eu também. Se não, dizendo, não falou de Angola, não falou de Guiné. Não é isso, não é? Portanto, eles sabem que não é isso. Mas eles sentem muito o que é ser português. E eu quero, em todas as oportunidades que me dão, e tu estás a dar-me esta oportunidade, de agradecer a todos os portugueses que estão fora de Portugal e continuam a ter muito orgulho nos clubes portugueses e na seleção ou nas seleções portuguesas, todas elas, de todas as modalidades. É muito bom, é muito bonito que os portugueses que estão lá fora continuem a sentir o peso de Portugal e continuem a ter vaidade em dizer: eu sou português, Claro. Nós somos portugueses. Claro. Ia-lhe perguntar se podemos ir sair a jogar. Podemos sair a jogar. Olha, está aqui, eu estou a ver aqui a entrada, já várias pessoas entraram, mas está aqui o meu querido amigo Nuno Presumo. E que vai estar comigo aí na quinta-feira, às 8 horas. Muito bem. Um grande abraço para o Nuno Presumo, que conheço há muitos anos. Desejar-lhe também felicidades a ele, porque ele sabe que está sempre no coração. Ele está incluído também num projeto espetacular. Lá está. O sucesso de Portugal que o vai levar para a Venezuela para trabalhar. E, portanto, Nuno, um grande abraço para ti, um grande abraço para todos os elementos da equipa técnica na qual estás inserido e desejar a maior sorte, o maior sucesso, porque o treinador português tem de facto competência. Tem competência. E vai voltar a provar também mais uma vez, desta e de outras vezes, a competência que tem o treinador português. Perguntavas tu... Se podíamos sair a jogar. Podemos sair a jogar, claro, podemos sair a jogar. Olha, eu gosto de sair a jogar de forma simples e objetiva. É a pergunta que eu faço sempre aos convidados no programa do Canal 11, como é que gosta de sair a jogar? E então, muitos deles têm dito, com critério, com segurança, tendo a bola. Eu, como não sou treinador nem de perto, nem quero ser, não tenho veleidade sequer para o pretender ser, nem legitimidade, eu gosto de sair a jogar verbalizando, que é a minha... Então gosto de sair a jogar de uma forma clara, simples e objetiva, para poder chegar às pessoas o mais rapidamente possível e da forma mais eficaz possível. No fim é isso que eu quero, é sair a jogar com bola, prático, simples e não demorar muito tempo para marcar golo, que isto é que interessa, é marcar golo. E sem mexericos também. E sem? E sem os mexericos, sem aquelas coisas extra futebol. Não, isso não. Isso é para fazer assim no nosso caminho. Vem um ser não identificado, afasta-se. Vem outro, afasta-se. Vem um objeto ou um engulho, afasta-se. Ia-lhe perguntar, e não sei se nos poderá responder, como é que foi para si sair de uma casa que teve 20 anos e agora ir para o Canal 11? É a vida. Eu acho que a vida traz-nos, abre-nos portas, porque é mesmo assim. Às vezes nós dizemos, já não vou ficar por aqui. Não, nós não sabemos o que é que a vida nos proporciona. E portanto acho que não devemos dizer nunca na nossa vida. Tudo pode acontecer. E o caso da minha mudança da saída da Antena 1 para o Canal 11 foi isso mesmo que aconteceu.
foi eu estar há 22 anos naquela casa, na rádio, na Antena 1, no grupo RTP, a ter sido muito bem tratado, sempre, por todas as direções. Muitas delas, para não dizer todas as com as quais trabalhei, não me deixavam sair. Claro. Esta última acabou por me deixar sair, porque também, vale a verdade, já não iria conseguir travar a minha saída, porque não que não quisesse, que eles obviamente queriam que eu continuasse, mas porque também do outro lado tive um chamamento, tive um convite, tive uma chamada, vamos lá, que eu não podia dizer não. O Canal 11 e a Federação Portuguesa de Futebol foram para comigo de uma persuasão, de uma forma de me convencer, que me convenceram. Eu confesso que pensava que já não, a caminho dos 48 anos, enfim, já quase nos 50, bom, já não devo mudar, já não devo sair, enfim, mas olha, o que é facto é que mudei, estou muito feliz, estou muito bem tratado, fui muito bem tratado, estou a ser muito bem tratado e tento aplicar aquilo que as pessoas me fizeram e fazem aos que me estão próximos. É tratar bem quem está comigo e quem está próximo de mim. Se o fizermos, provavelmente vamos ser mais felizes. E tudo se resume a isto, é tentarmos ser mais felizes. E como é para si também ir narrar em Eleven Sports? É espetacular também, uma equipa muito jovem, uma equipa que tem ainda pouca duração de vida em termos de canal, não é? Mas com uma juventude, vou-te dizer, eu tenho lá colegas de grande qualidade, de enormíssima qualidade, muito novos e com uma capacidade de trabalho espetacular. Não vou dizer nomes porque não quero ferir suscetibilidades, porque não quero estar agora aqui a esquecer-me de um ou outro, não é isso, e também não estamos aqui para falar de nomes. Estamos a falar de pessoas de muita qualidade, que se preparam muito bem e que vieram dar, com todo o respeito também para a Sport TV, de quem eu tenho as maiores referências e grandes amigos também, mas que veio trazer ali um pouquinho de alternativa, das pessoas em casa poderem ver o futebol de uma forma diferente, aquela interatividade que houve e que a Eleven Sports trouxe com a chamada dos telespectadores, com os tweets na hora, que a Sport TV já fazia, atenção, a Sport TV já fazia isto com o basquetebol, com a NBA. Portanto, a Eleven fez ali algo diferente. E fazer diferente e inovar é sempre bom, e obviamente, e quanto mais bons profissionais nós tivermos na casa ao lado, ou no vizinho do lado, melhores profissionais nós somos. O fazer bem ali ao lado permite que nós possamos fazer melhor, leva-nos a fazer melhor. E isso é tudo enriquecedor. Portanto, o aparecimento da Eleven Sports foi, à exceção, claro, da pessoa que quer consumir futebol, é mais um canal, é mais uma despesa. Mas, enfim, eu acho que a Eleven Sports, ao preço que pratica, 9,99, 10 euros por mês para ver Liga Espanhola, Bundesliga, Liga Belga, NFL, o ténis, a Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões. Portanto, eu acho que é um preço muito acessível para a qualidade que a Eleven Sports disponibiliza aos seus telespectadores. E com isto não estou a fazer comparações Eleven Sports, Sport TV, nada disso, não é isso. São mercados e ligas diferentes, cada um tem o seu propósito, e o meu propósito também é, por exemplo, amanhã estar no Canal 11 com a Liga Israelita e com os portugueses da Liga Israelita, que também eles ficaram muito satisfeitos pelo Canal 11 começar a transmitir jogos. Falo do Miguel Vítor, do David Simão, do Josué, que estão no Apoel Beersheba. Falar também do Diogo Verdasca, que está no Beitar Jerusalém, eles defrontaram-se há dias. E também o Jair e também o Geraldo. Enfim, jogadores que estão no Maccabi Tel Aviv, o campeão, o líder do campeonato. Ou seja, para muitas famílias, repara nisto, para muitas famílias, há quantos anos o Miguel Vítor está fora de Portugal, por exemplo?
Há muito. Há muitos anos. Obviamente que os familiares, muitos deles já o foram ver jogar à Grécia e agora a Israel. Ok, Claro. mas se calhar muitos familiares não tiveram essa oportunidade. E quantos jogos puderam ver do Miguel Vítor ou do David Simão ou do Josué fora de Portugal? Muito poucos. O Canal 11 está a levar também isso às pessoas. E, portanto, isso é também muito importante. E que me está a fascinar, e amanhã lá estarei para narrar esse jogo do Apoel Beersheva, com os 3 portugueses em campo, para que possamos todos nós estar mais perto. No fundo, o objetivo do Canal 11 é esse. É onde está o futebol português, está o 11, onde está um jogador português, está o 11, e divulgar aquilo que é uma verdade insufismável. É que, de facto, o português treinador, o português jogador, independentemente do género, a treinadora portuguesa, a jogadora portuguesa, tem grande qualidade. Isso é que ninguém apaga, ninguém pode apagar. Está lá, trabalha-se bem. E, portanto, nós só temos é que, do lado do Canal 11, projetar e levar isso às pessoas e divulgar, no fundo, divulgar aquilo que de tão bom é feito em Portugal. Claro. E lhe perguntar qual foi o momento mais negativo da sua carreira? O momento mais negativo da minha carreira? Aquele que correu mesmo mal, assim. Enfim, olha que esta é difícil. Não estou assim a ver um momento que... Enfim. Sim. Sim. Houve uma altura numas eleições de um clube. Claro. E não vou também dizer qual é o clube, não interessa. Não. As eleições estavam a ferro e fogo e acabei por ser agredido de uma forma bárbara, embora não me tenham acertado bem, tentaram de facto, e não era nada contra mim, era apoiantes de uma lista, e não foi recente, hein, para que as pessoas fiquem já... Sim. Não foi nada recente, não foram eleições recentes. Foi há muitos anos. Foi há muitos anos. Em que tive, de facto, ali num jantar de final de campanha, um problemazinho que depois... Enfim, esse foi um momento chato, um momento que não foi bom. Mas isso nem se pode ser que seja de carreira. Quer dizer, ao microfone, não tive assim um momento que diga... Foi mais negativo, isto correu mesmo mal, foi horrível. Não, acho que felizmente, como é que é possível dizer isto? Mas acho que não tive assim um momento, problemas, claro que houve problemas. Agora, um momento negativo não encontro, sinceramente. Posso-me estar a esquecer, mas não encontro. Então vou-lhe fazer outra que é... Qual o momento... Espera aí que a minha mulher está-me ali a dizer qualquer coisa. Como? Sim, ela está a dizer e alertar-me daquilo que eu já falei. Obrigado à minha mulher, que também está em direto. Quando levei o choque na Letónia, mas atenção, estamos a falar de um choque de acima dos 1000 volts. Claro. Em que o médico da seleção, o Dr. José Carlos Noronha, me explicou, eu agarrei no equipamento com uma mão e toda a energia entrou e saiu pelo outro braço. Se eu tenho agarrado no equipamento com as duas mãos quando se deu o curto-circuito, eu podia lá ter ficado. Claro. E podia ter de facto morrido. Naquele dia. Depois o médico, não o da seleção, mas já consultas posteriores, porque havia o receio de ter alguns órgãos queimados internamente. Os dias seguintes, as semanas seguintes, fígado, rim, podia ter havido uma descarga que tenha queimado. Felizmente não. Eu estava avisado para isso. Me disse, quando eu saí do consultório, disse-me, olha, cuide bem das suas 6 vidas. Das outras 6 vidas, porque uma já esgotou. É um gato. Ia-lhe perguntar qual foi aquele momento que até hoje mais o arrepiou em toda a sua carreira. Fica todo arrepiado e só de pensar nele.
Só de pensar nele, eu nem vou dar a final do Euro 2016, não é? Porque isso é... Olha, eu lembro-me de uma coisa que, arrepiado, todo o europeu de 2016, mas não vou falar disso, porque isso é arrepiado misturado com muitas outras coisas. Eu fiquei arrepiado, mesmo quando o Mário Jardel chegou a Portugal, eu fui fazer a reportagem da chegada do Mário Jardel ao aeroporto. E vi aquilo que pensava não ver. Que foi uma confusão em que nós, jornalistas, nós, classe, não nos demos ao respeito. Porquê? A chegada do jogador foi uma confusão tal de que cabos, toda a gente a atropelar-se para conseguir a melhor imagem, para conseguir colocar o melhor microfone. Bom, pessoas caíram, malas abertas. Bem, eu não fiz a reportagem. Eu não fiz a reportagem da chegada do Jardel. Cheguei à rádio e disse, olha, isto é inenarrável, não tem qualificação, isto foi horrível, e portanto este momento deixou-me bastante arrepiado. Olha quem está a entrar aí. Claro, Pedro Lixir. Epá, diz ele, um abração desde Acre para o meu irmão Alex. Pedrinho, grande Pedrinho, Pedro Lixir. E vou-lhe dizer eu que, se eu quiser, eu gostava de o convidar também a vir aqui. Fica já convidado. Pedro, estás já convidado para vires aqui numa próxima. O Pedro é mesmo o irmão. Ele está ali a escrever um irmão, mas ele é mesmo o irmão. É um grande cozinheiro. Vou-te dizer, é um cozinheiro top. Ele passou-me o bichinho da cozinha. Um dia na casa dele, vou confessar isto. Convite aceito, já está a dizer ele. Um dia na casa dele... Já manda mensagem. Eu vou só dizer estas duas coisas rápidas. Um dia ele em casa fez um ceviche de atum, que foi qualquer coisa espetacular. O Pedro é um grande amigo que eu vou levar para a vida. O Pedro saiu da rádio também. Está de forma diferente. Eu saí mesmo, ele está de outra forma, está com uma licença, portanto está fora, mas vai ou não regressar, só ele é que sabe, não interessa, isso não vou falar dele. Ele falará disso se entender e se quiser. O que eu te quero dizer é que foram horas de emissões, os dois no éter, no ar. Ele em estúdio, eu no estádio, os dois no estádio, os dois em estúdio. Foram muitas peripécias, foram muitas situações que nos divertimos. Fundamentalmente, nós divertimos muito. E é por isso que valeu a pena. Cá está um bom exemplo de um grande colega de trabalho. Colega de trabalho, porque ele não é meu colega, ele é meu amigo, é meu irmão. E será sempre. E um abraço para ele, um beijinho para a família dele, que também está... obviamente dividida com esta. Ele está em Acre, ele está no Ghana, por onde ele foi, para o Ghana. Enfim, um grande abraço ao Pedro. Olha, outro amigo que acaba de entrar, Oscar o meu Botelho. querido amigo Oscar Botelho, comentador na Eleven Sports, comentador na Rádio Renascença. Um grande abraço para o Oscar também. Ele esteve ligado muitos anos à prospecção de talentos no futebol, continua o talento em pessoa. E um abraço também para o Oscar, que acaba de entrar na nossa emissão. E eu tenho que parar de olhar aqui para baixo, porque senão... Ia-lhe só pedir agora uma história engraçada de carreira. Uma história engraçada de carreira. Enfim... Agora tu estás-me a fazer perguntas difíceis. Uma história engraçada... Sabe que eu no início eu gosto de tomar as coisas com calma e no final é mais a pressão. É pressão, é uma boa pressão. Não, repara, uma história engraçada. Epá, eu tive várias engraçadas, eu tive tantas engraçadas. Então, Pedro Luizito a dizer ir para o Mundial 2002 e de repente. Ir para o Mundial 2 lembras? Ir para o Mundial 2002 de repente. Mas de repente porquê? Não, na altura, de repente, não. Para o 2002, não, já não fui. Estava. O Nuno Matos é que fez o estágio da seleção em Macau. E eu depois juntei-me só ao Nuno já em Seul, na Coreia do Sul.
mas já estava, não sei porque é que ele está a dizer de repente. Bom, Mas agora também, se quiser, e pode-se vingar aí do Nuno Matos, que ele contou uma história sua e vingue-se agora dele. Essa história do ir do Zandinga, ele teve-nos a contar nessa parte da história engraçada. Agora, se quiser, vingue-se. Ele contou essa história minha, o Nuno Matos. Veio para aqui falar. Eu vou enviar para você ver. Muito bem. Olha, eu vou-te dizer, nós no primeiro jogo do Europeu, Portugal joga em Saint-Étienne. Sim. O jogo, uma cidade por acaso que eu não fiquei a gostar, e gostei de muitas outras neste Europeu. Saint-Étienne por acaso foi uma cidade muito cinzenta, talvez também devido à sua história, uma cidade de operária, uma cidade enfim, das minas, vamos lá. Mas também os dias que antecederam o jogo também estavam tristes, mas Saint-Étienne não me deixou muitas recordações. E o hotel onde nós ficámos em Saint-Étienne era para esquecer. Chegámos lá na véspera e damos de caras com aquele hotel. Mas que é isto? Isto é mesmo mau. Ligámos para quem manda, não é? Este hotel não tem condições. Mas não há hipótese, não há mais hotéis, tem que ficar aí, peço desculpa e tal, mas não dá mesmo. Pronto, ok. Nós ficamos, são 2 noites. Então nós nós fazíamos as viagens de carro. Na primeira noite, porque fomos na véspera para as conferências de lançamento do jogo, tivemos que ir obviamente na véspera. Ficámos essa noite, mas na noite a seguir ao jogo, eu e o Nuno decidimos não ficar. Claro. Fizemos 900 km até Paris, a seguir ao jogo. Trabalhámos o dia inteiro, desde manhã cedo, com diretos, portanto foi das 8, 9 da manhã até ao final do jogo e depois para cima, para Paris. Fomos tomar o pequeno almoço a Paris. Claro. Chegámos a Paris, eram 7 ou 8 da manhã, tomar o pequeno almoço. Mas aí pudemos dormir já no nosso hotel em Paris, que era outra coisa, não tinha nada a ver. E então o que é que acontece? Eu, para negociar com o Nuno Matos, Nuno, ele pediu-me por tudo para irmos embora para Paris. Mas eu disse, Nuno, tu não conduzes, tu tens esse problema que é não conduzir. Quem é que vai a seguir ao jogo conduzir 900 km? O Alex. Então sou eu que vou levar o carro àquela hora da noite, de madrugada, cansado, e Portugal empatou ainda por cima. Logo, quer dizer, isto não estava... Mas ele disse-me, Alex, mas eu faço de companhia, Alex. O Nuno tem um problema, o Nuno dorme em qualquer lado. Encosta, dorme. Eu disse, prometes que me fazes companhia, mas é mesmo promessa? Olha, que se tu te deixas dormir, eu paro o carro na autoestrada, numa estação de serviço, e ficas lá a dormir. Claro. Não, eu prometo, Alex, conta comigo. Acaba o jogo, vamos ao hotel, tomamos um duche, mudamos de roupa, arrumamos as coisas no carro, e toca para Paris. O Pedro Cid está a dizer que 5 minutos. O que é que o Pedro Cid diz? Que a companhia durou 5 minutos. Ainda estava em Saint-Étienne, ainda não tinha entrado na autoestrada, já estava a meter a cabeça para o lado. E eu o que é que eu fazia de vez em quando? Depois dava-lhe umas travagens e gritava assim, quando não havia, obviamente, atenção, não me interpretem mal, quando não tinha nem caras à frente nem caras atrás. Dava uma travagem, então ele vinha à frente. E fiz-lhe. E então para ele está aqui alguém a mandar um beijinho, a Betinha. Sim, a Betinha Batos. Um beijinho também. Então o que é que ele fazia? Para disfarçar, deixava-se dormir e depois quando acordava, ele ia assim ao meu lado direito, não é? Eu ia a conduzir, ele fazia aquele tamborilar, assim com os dedos, não é? Sim. Assim, tá a ver? Assim, a fazer coisa de a fazer que estava acordado. Então, o rádio ia ligado, rádios francesas, e ele acordava e de repente dizia assim, estás a ver assim? Abria os olhos e fazia assim, pois é, lá a Roxela, 25 km, qualquer coisa assim. Dizia os números das terras e dizia os quilómetros que faltavam. Como se ele fosse... Isto era para me enganar, para fingir que... Mais sabia eu que ele ia a dormir, não é? Histórias destas, coisas assim, ele ter partido os óculos, partiu a haste dos óculos e depois andava-me com os óculos sem a haste,
irmos comer um salmão em Paris, depois de um jogo que viemos não sei de onde, às 5 da manhã fomos comer um salmão grelhado que ele é louco por salmão e frango, adora salmão e frango. E então fomos comer às 5 da manhã naqueles restaurantes que em Paris, que é a melhor cidade do mundo para mim e para ele, uma das melhores, fomos jantar às 5 da manhã, como se fossem 9 da noite. Mas temos histórias muito... Essa foi apenas uma das muitas. E pode ser que faça um livro um dia deste, vou ser com histórias. Olha que eu comprava. Eu comprava um livro. Olha que... Queria autógrafo depois. Olha que é capaz de não ser mal pensado. Episódios, nós temos muitas coisas apontadas. Claro. Por acaso nunca pensámos nisso, mas quem sabe, pode-se fazer um livrinho engraçado com as nossas histórias. Claro. E até porque temos essa curiosidade das pessoas. Daí a falar, se me permitir, e dizer, até porque as pessoas às vezes só conhecem as vossas vozes, não conhecem as vossas faces, isso é muito importante. Sim, é um facto. Hoje em dia, o mundo da rádio já mostra algumas coisas. Todas as rádios hoje em dia já têm o seu gabinete multimédia, o seu gabinete de uma área de vídeo, em que também as rádios já mostram os seus estúdios. Repara que as grandes entrevistas hoje em dia, em qualquer rádio, seja ela qual for, já têm uma capacidade e já pensam nisso no próprio estúdio, para que possa levar câmaras, para que possa depois essa entrevista ser solicitada pelos canais de televisão, para que já não se meta só o som, cortesia e tal, mas também já mostrar o estúdio. Portanto, isto foi a rádio a dar passos, a modernizar-se, e portanto, hoje em dia também as pessoas na rádio já vão tendo o seu rosto um pouco visível. E era uma coisa que eu gostava de facto na rádio, era essa como é que ia dizer, esse privilégio que era de poder eventualmente estar e não ter... eu imagino que é para um jogador de futebol. É óbvio que qualquer jogador de futebol gosta de ser reconhecido. Claro. Mas às vezes deve ser muito duro para essas figuras públicas estarem no restaurante. Dar autógrafos a toda a gente. Ir a uma loja, ir a um supermercado, não poder fazer a vida normal, que é tão bom de sair e vou ali à rua beber um café, sem que seja interpelado, sem que lhe peçam um autógrafo, sem que... Isso para essas figuras públicas deve ser complicado de gerir. Mas isso é o outro lado da moeda, não é? Isso quer dizer, é o outro lado da moeda. Vou-lhe só fazer a última questão, que já demoramos mais um bocadinho, mas a conversa ela está a ser super agradável, que nem demos conta. Eu disse que queria ver o Sporting de Braga com Santa Clara, mas pronto, eu dou-te mais uns minutos. Esta última. Não, mas podes. Eu puxo atrás depois. Era só, se as coisas estão destinadas, e isso que não se explica e subentende-se. Vou-te pedir para repetires, por favor. Peço desculpa. Era só para perguntar. O que não se explica e subentende-se, e se as coisas estão destinadas assim? Não. O que não se explica, subentende-se, não é bem assim. Acho que nós temos que explicar as coisas. Às vezes é que há situações em que não é preciso explicar, que já se subentende, não é? Portanto, é diferente. Mas às vezes eu sou da opinião que tem que... Olha, a Joana Carvalho está aqui a escrever máquina. Ela é que é uma máquina. Olha, um beijinho à Joana, que está aqui a escrever. Um beijinho à mãe da Joana, à Margarida. Um grande abraço ao pai da Joana, ao Carlos. Ao Caló, ao meu amigo Caló, e um abraço e um beijinho para todos aqueles que eventualmente nos estão a ver em Aguim, porque eu passei a ser sócio, passei a ser adepto fervoroso do Aguinense. Sabes onde é que fica Aguim? Não sei, por acaso. Então eu vou-te ensinar. Viseu, Oliveira Frades, não sei se conhece. Tu és de Viseu e não sabes onde fica Aguim? Eu sou de Oliveira Frades, aqui por acaso não sei. Mas não é que seja perto, mas estás mais perto de Aguim do que eu. Aguim está colado à Anadia Mielhada. Conheço. O famoso Leitão e da Mielhada.
Sim, mas em Aguim é daqui, Aguim é daqui. Portanto, um beijinho para a Joana, um beijinho para a Joana e para os pais da Joana e para todos aqueles que estão em Aguim, onde, mais uma vez, fui super, mega, hiper bem tratado por aquela gente de Aguim, por estes amigos de Aguim, a quem aproveito para saudar e para dar um beijinho. Estava a dizer-te que perguntava-me tu que se o que não se explica subentende-se. Não, não é bem assim. Depende. Às vezes temos que explicar. Depende da circunstância, depende da situação. E a outra era? Era. Já vou só aqui aos apontamentos, desculpe lá. Era se. Muito do que tem para dar pode estar na final do próximo Mundial. Muito. Do que tem para dar no relato pode estar aí na final e do Mundial com Portugal? Eu espero que sim. Não sei como nem de que forma. O próximo Mundial será em 2022, não é? Claro. Eu espero que sim. Estarei sempre com Portugal nas finais para ver Portugal ganhar, seja a trabalhar, seja na bancada, seja em casa, seja onde for, o importante é que Portugal ganhe. E se Portugal ganhar, se eu estiver a trabalhar, bom. Se estiver entre amigos e em família, bom também. O importante não sou eu, é Portugal e a Seleção Nacional. Agora, claro, profissionalmente, também não sou hipócrita e não sou falso, não é? Porque profissionalmente, o facto da Seleção ter ganho o europeu também... Olha quem acaba de entrar. Que eu queria entrevistar há muito tempo e que não estou a conseguir chegar a ele. Olha quem acaba de entrar. Costinha. Não. Costinha, uma vénia ao nosso Costinha, ao nosso ministro. Sou super fã e queria entrevistá-lo há muito tempo já. Eu fui fã dele enquanto jogador. Eu relatei o golo dele no eu e o Nuno, já não confesso se fui eu, se foi o Nuno, agora já não me lembro. O golo dele em Arnhem, no Euro 2000, aquela cabeçada que ele marca à Roménia. Que coisa linda. E depois tive a felicidade. E vem aqui conversarem comigo um dia. Olha, Costinha, já sabes, está o pedido feito. Ele depois vai-te responder. Para o teu Instagram, vai lá ver. Ia-te dizer, o Costinha depois, ao lado do jogador, que eu era fã, depois passou a ser o lado de comentador, que ele comentou os jogos com vocês. Uma coisa, quando ele mandou o morro na mesa no remate do Rafael Guerreiro à barra. Exato. Ele fez a final. O Pedro Luixito está aqui a lembrar também no comentário e fez a final contra a Roménia, foi o Matos que relatou, diz o Pedro, e ele diz que fizemos a emissão em estúdio ele fez a emissão em estúdio do Europeu, do Euro 16, eu e o Nuno, o João Gomes Dias como repórter e o Costinha no comentário dessa final do Euro 2016 e portanto um abraço grande para o Costinha. Só para concluir o Costinha, porque ele entrou aí na nossa emissão. Eu era fã dele enquanto jogador, depois passei a ser fã dele enquanto comentador, hoje em dia continuo a ser fã do Costinha jogador, do Costinha comentador, mas mais importante, do Costinha pessoa. Claro. Eu vou dizer uma coisa, o Costinha, ele vai permitir que eu diga isto assim desta forma. Nós temos um problema, é que isto o Costinha é top, é um gajo aqui é com carinho, é sensacional, é um grande amigo, é uma pessoa felizmente que se cruzou na minha vida daquelas que...